Olá, galera do quarto ano. No primeiro vídeo eu expliquei sobre sistema de numeração decimal e as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Estes 2 assuntos eles já serviam de base para que vocês pudessem resolver as atividades do capítulo 4 do livro Positivo, volume 2. Então, vamos lá. Abra na página 4. Vamos começar a correção. Acompanhe. Um mundo de água. Nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. Dizemos que 1/4 do planeta é terra e 3/4 são água. Podemos escrever assim: 1-4 é terra e 3-4 são água. Nós temos aí 2 frações. 1/4 é terra e 3/4 são água. O globo ele está repartido em 4 partes iguais, sendo que uma dessas 4 partes refere-se à terra e as 3 outras referem-se à água. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. É por isso que muita gente diz que vivemos no planeta água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? 1 sextilhão é este número enorme. Você tem aí o número representando 1 sextilhão. Lembre-se das classes, lembrem-se das ordens para que vocês pudessem, fazer a leitura correta desse número que está aí. Diga aí, parece que temos água de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre a economia de água? Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e outra está em aquíferos subterrâneos. Veja, você tem aí a representação de uma gota, representação de toda a água do mundo. Esta gota representando toda a água do mundo. E uma gota bem pequena ao lado, representando a água doce disponível. Então, deu para perceber que nós temos, aí uma pequena quantidade de água doce que está disponível em nosso planeta. Primeira bolinha. Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? Aí é uma questão de conscientização. Claro que tudo que nós temos que, principalmente que temos no planeta, temos que preservar, A água, a terra, a floresta, tudo que nós temos no nosso planeta, que foi oferecido, por Deus, nós temos que preservar. Não só o que foi oferecido por Ele, mas tudo aquilo também que foi construído para o nosso bem pelo homem. Vá para a página 5. Lápis na mão. Primeira questão. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Você tem uma tabela, com 2 colunas. A primeira coluna refere-se ao mês e a segunda coluna ao lado aos litros de água consumidos pela família de Andressa. Julho, 12.740 litros. Agosto, 13.480 litros. Setembro, 15.600 litros. Outubro, 15.600. Novembro, 16.150 e dezembro, 16.880 litros. Você tem uma explicação numa etiqueta. Você já conhece a unidade de medida de capacidade litro. Já vimos também que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. 1 L igual 1.000 ml. Letra A. Em que mês o consumo de água foi maior? Bom, para saber qual mês em que o consumo de água foi maior, você vai observar o maior número, a maior quantidade desta tabela.
No caso aqui, o maior número é 16.880 e essa quantidade refere-se ao mês de dezembro. Então, vamos lá para a nossa resposta. Página 5, primeira questão, letra A, o mês é dezembro. Letra B. De janeiro a junho, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água. Lembre-se, de janeiro a junho, grifando aí com seu marca-texto, né? De janeiro a junho. Isso aí refere-se esse período, primeiro semestre, janeiro a junho. 121 mil litros de água. No segundo semestre, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros de água. Será que eles conseguiram? Justifique sua resposta. Para saber se eles conseguiram no segundo semestre não ultrapassar os 90 mil litros de água, nós temos que calcular a quantidade de litros que foram consumidos, né? De julho a dezembro, os meses da tabela. Referem-se ao segundo semestre. Então, vamos lá. Vamos armar a continha para saber o total de litros consumidos nesses 6 meses. Temos que adicionar. Vamos lá. 12.740. 13.480. Algarismo debaixo de algarismo de trás para frente, né? 15.600. 15.600 novamente. 16.150. E por fim, 16.880. Passando o traço, sinalzinho da operação, não esqueça. Começando de trás para frente, coluna das unidades, 0. Coluna da dezena, 4 mais 8, 12, 5, 17, com 8, 25. Fica a unidade, vai a dezena. 2 e 7, 9 e 4, 13, com 6, 19, com 6, 25, com 1, 26, com 8, 34. Fica o 4, sobe o 3. Coluna da unidade de milhar ou mil. 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Fica o 0, vai o 3. Sempre a unidade fica e vai a dezena do número cuja soma você obtém. 3 e 1, 4, e 1, 5, e 1, 6, e 1, 7, 8, 9. De trás para frente, formando os grupos de 3 em 3 algarismos, 1, 2, 3, pontinho, logo depois, nós temos aí 90.450 litros de água consumidos no segundo semestre. Eu pergunto, de acordo com a pergunta, volte para a pergunta. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Conseguiram não ultrapassar? Infelizmente, não conseguiram. Porque a meta era não ultrapassar 90 mil litros. Aqui nós temos 90.450 litros consumidos. Então, eles não conseguiram. Não, a resposta é não. Justifique sua resposta. Você vai dizer por que eles não conseguiram. Porque o consumo de água
no segundo semestre foi maior que 90.000 litros. Ok? Então, vamos para a letra C. Vou fazer a leitura enquanto você registra aqui direitinho, tá? Para eu poder apagar. A diferença de consumo entre os 2 semestres foi menor que 20.000 litros, aproximadamente 30.000 litros, maior que 30.000 litros. Bom, precisamos fazer a continha. Quando se fala em diferença, lembra-se da operação de subtração. Diferença é o resultado da operação de subtração. Então, temos que fazer a subtração entre os consumos dos 2 semestres, entre o primeiro e o segundo semestre, certo? C. Se é uma de subtração, nós temos que colocar o maior valor em cima. Então, vamos lá. O maior valor foi segundo semestre, 90.450 menos o do primeiro semestre, perdão. Foi no primeiro semestre. Primeiro semestre foram 121.000 litros de água. 121.000 litros de água. Menos o do segundo semestre que nós acabamos de encontrar, 90.450. Zero tira zero, continua com zero. Zero, você já sabe que não dá para tirar 5. Mas lembre-se, todo zero na subtração, logo de primeira, ele vale de 10. O outro também, por um momento, ele vale de 10. Sendo o seguinte, já expliquei na aula, no vídeo anterior, por que eles valem de 10, né? Aqui, esse aqui é o Todo-Poderoso, que empresta para esse de trás, que vai emprestando para o de trás, que também vai emprestando para este de trás e que vai emprestando para este de trás, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro zero aqui vai valer de 10. Este aqui que emprestou este algarismo 1, então ele vai ficar valendo de 9. Então, o primeiro vale de 10. E agora, esse outro zero vai valer de 9, certo? Aqui também, vamos ver se vai ser necessário. Esse aqui emprestou para este zero poder ser 10. Vai ficar valendo de 0 agora. Não tem nada para tirar dele embaixo. Aqui, o 2 vai precisar, né? Porque no 2 não tem condições de tirar 9. Então, vem aqui do Todo-Poderoso. Para ficar, repete esse 2 e vem um do da frente para formar 12. Não é isso? E o 1 fica valendo de 0, tá? Então, agora podemos fazer as retiradas. 10 tirar 5, fica com 5. 9 tirar 4, lembre-se, eu já falei para você. Você já está no 4. Vê quanto falta para chegar em 9 muito mais rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. Nada. 12 tirar 9, você já está no 9. Vê quanto falta para chegar no 12. Já está no 9. Então, não começa pelo 9. Você vai para o 10 até chegar no 12. 10, 11, 12. 3. Nada. De trás para frente, 1, 2, 3, pontinho.
30.550. Essa é a diferença entre os dois consumos dos 2 semestres, 30.550. Esse valor, entre as opções que você tem aqui para marcar, menor que 20 mil litros, 30.550 não é menor que 20 mil litros. Aproximadamente 30 mil litros não está próximo. Aqui esse valor passou. Maior que 30 mil litros, com certeza. 30.550 é maior que 30 mil litros. Você vai marcar aonde tem aí maior que 30 mil litros. Certo? Vamos para a segunda questão. Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder aos itens a seguir. Letra A. Esse gráfico tem 2 variáveis: a quantidade de litros de água e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? Variável é toda característica sobre determinado assunto que se tenha. No caso aqui, o assunto é o consumo de água, né? E aí, nesse caso, temos 2 tipos de variável porque representam quantidades. A quantidade de litros de água e temos a outra variável que são os meses do ano. Vá lá na página 6, que é onde você tem o gráfico, logo no início. Você tem uma variável na horizontal, que é o mês, e a variável na vertical, que são os litros, né? Qual dessas 2 variáveis vai representar uma variável numérica, que indica número, que indica quantidade? Nesse caso aqui, nós temos a variável que indica quantidade numérica, números, é a variável referente à quantidade de litros de água. São os litros de água, né? Então, aí nós podemos responder na letra A quantidade de litros de água. Certo? Letra B. Escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. A frase é a seguinte: cada lado de quadradinho representa o lado do quadradinho lá do gráfico da página 6, certo? O lado do quadradinho é de um número para outro, de um número para outro. Temos 1.000 litros, 3 etiquetas. 1.000 litros, 2.000 litros, 1 litro. Você tem que ir lá no gráfico, na página 6, né? E saber como é que se comportam de um número para outro. Começa com 2.000 no gráfico. Veja lá. Começa com 2.000. Depois vai para 4.000. Depois vai para 6.000. E assim vai, crescendo, aumentando, né? A quantidade de litros de água. Agora, para você saber quanto é que vale o lado desse quadradinho, basta fazer uma subtração. Por exemplo, se eu pegar, começa com 2.000 e o próximo valor é 4.000, eu posso fazer uma subtração para saber quanto vale, né, o lado desse quadradinho. Então, vamos lá. 4.000 menos 2.000, eu tenho aqui uma diferença de 2.000. Significa que o lado desse quadradinho, ele vale 2.000. Se você perceber, de 4.000 para 6.000, também é uma diferença de 2.000. 6.000, ó, menos 4.000, vai permanecer uma diferença de 2.000. E assim vai. Se você testar, você vai perceber que o lado do quadradinho, ele vale 2.000 litros. Então, aí você completa lá na letra B, 2.000 litros. Essa é a etiqueta correta, certo? E aí nós temos a letra C. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição
ele seria marcado no gráfico. 11 mil litros. Vai lá na página 6, no gráfico, 11 mil litros. Você vê que as medidas que estão lá em litros, 2.000 começa com 2.000, de baixo para cima. 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000. Você não tem exatamente o valor que está aqui na letra C. 11 mil litros, né? Já lá na tabela. Mas você tem como saber aonde se posiciona, em que posição, né? Ele seria marcado no gráfico. Bom, nós temos que ver, comparar as quantidades. 11 mil litros é um valor que é maior que 10 mil litros, certo? E é menor que 12 mil litros. Se é maior que 10 mil e menor que 12, nós poderemos dizer que a marcação seria entre o 10 mil e o 12 mil, certo? Bem exatamente na metade. Então, você pode responder a letra C. Seria marcado entre 10 mil e 12 mil. Tudo bem? Ok, podemos ir para a página 6. Finalizando aí essa questão, nós vamos para a letra D. Vou precisar apagar. Letra D agora na página 6. Letra D de dado. Complete o gráfico observando a tabela e responda a estas perguntas. Você terá que completar as colunas lá no gráfico, certo? O gráfico nós temos lá, tendo que preencher o título do gráfico. Podemos colocar consumo de água. Consumo de água, como sendo o título do gráfico, certo? E aí você começa lá com a primeira coluna, 12.740. Você já começa. Segunda coluna, mês de agosto, você teria que pintar o valor referente ao segundo mês, que é o agosto do segundo semestre, 13.480. Ficaria antes, você pintaria até antes do 14.000, né? Nós já fizemos certos gráficos em sala de aula. Depois, o mês de setembro, 15.600, né? Um pouquinho acima do 14.000. Antes do 16.000, claro, entre 14.000 e 16.000, que é o mês de setembro, referente a 15.600 litros. Outubro, outra coluna, referente ao mês de outubro, também 15.650. Depois, a coluna do mês de novembro, com 16.150, um pouquinho acima do 16.000, certo? Sempre tendo por base a quantidade ao lado. E, por fim, o mês de dezembro, com 16.880, também acima do 16.000, entre o 16.000 e o 18.000, né? Um pouquinho acima. Não vai pintar todo o quadradinho chegando no 18.000, que aí não pode, né? Você já sabe disso. Então, respondendo a letra D. Primeira bolinha. Há meses com consumos iguais? Bom, consumos iguais nós vemos na tabela que tem 2 meses com a mesma quantidade, 15.600, né? Litros de água. Foram nos meses de setembro e outubro. Então, a resposta aí é sim. Setembro e outubro. Outubro. Certo? Segunda bolinha. Observe a altura das colunas no gráfico e marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre o consumo de água
você percebe que a primeira coluna já estava feita, o mês de julho, com 12.740, e as próximas colunas você teve que pintar, né? Os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E de acordo com as quantidades, você pode observar neste gráfico que essas quantidades foram o quê? Aumentando, diminuindo ou não se alterou, permaneceram as mesmas? Negativo, né? Podemos marcar a primeira frase, foi aumentando. 12.740 passou para 13.480 no mês de agosto. No mês de setembro foi para 15.600, no mês de outubro 15.600 novamente, no mês de novembro 16.150 e no mês de dezembro 16.880. Então foi aumentando. Você vai e marca, foi aumentando. Você tem uma pergunta abaixo dessas alternativas. Por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? Aí você tem que ver, né? Foi consumido mais água, né? Tem alguma explicação. Aí é uma resposta pessoal, né? Terceira questão. Você já parou para pensar na quantidade de água que usa por dia? Alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como beber água, primeiro menino, escovar os dentes, lavar a louça, regar as plantas, cozinhar. Nós temos aí 5 atividades. E em cada uma dessas atividades são utilizados 100 litros de água por dia. Embaixo dos meninos temos a seguinte situação. E também para lavar as mãos, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga no vaso sanitário. Também para essas outras atividades são consumidos 100 litros de água por dia, a cada dia. Vamos na página 7. Na página 7, nós temos a letra A da terceira questão. Deixa eu apagar aqui a letra C. Quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Vamos supor, lá na nossa turma, no quarto ano, temos o quê? 23 alunos, né? E aí, veja bem, uma pessoa, aliás, por dia, 100 litros de água, né? Tem 23 alunos, 23 pessoas. Nós podemos fazer o seguinte: 23 multiplicar por 100. Por dia, a cada dia consome isso, né? Então, se temos 23, podemos 23 alunos. Vamos multiplicar pelo consumo diário a cada dia, certo? E aí, nós podemos fazer essa multiplicação sem precisar armar. Lembre-se, nós já vimos isso. Você pode pegar o número 23 e multiplicar pelo algarismo significativo do número 100. O 0 e o 0, esses dois zeros, não são algarismos significativos. No caso aqui, o algarismo significativo é um 1. Então, se eu pegar o 23 e multiplicar pelo 1, coloque lá na resposta. 23 multiplicado por 1 dá o próprio 23, né? Qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número, 23. E acrescenta esses dois zeros lá na resposta. Então, de forma mais rápida, sem ter que armar a conta da multiplicação, nós temos que são consumidos 2.300 litros, não é isso? Em um dia, certo? Porque são 23 alunos e em um dia são consumidos 100 litros, é isso? 2.300 litros pela turma, tá ok?
E na sua casa? Vamos para a letra B. E na sua casa, qual é o consumo mínimo por mês? Considere que o mês tem 30 dias. Aí é no mês, né? 30 dias. Basta você verificar a quantidade de pessoas que tem aí na sua família e realizar uma multiplicação pelo número de dias, né? Não sei se são 5 pessoas na sua família, 6 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Basta multiplicar o número de pessoas da sua família por quanto? Hein? Primeiro, tem que pegar o número de pessoas da família, não é isso? Tem 2 continhas aí, lembre-se. Você tem 5 pessoas na família, imagina. 5 pessoas na família, só um exemplo. Tem 5 pessoas na família, certo? E aí, essas 5 pessoas, ele quer saber o consumo de água em 30 dias, não é só num dia, não. Primeiro, só num dia, quantos litros são consumidos? 100 litros, né? 100 litros só num dia. Então, vamos logo pegar essas 5 pessoas. Vamos imaginar que em um dia só, quantos litros essas 5 pessoas consumiriam? 5 pessoas vezes 100 litros, porque não foi dito na página anterior que por dia, para fazer as atividades lá, são consumidos 100 litros? Então, vamos logo pegar e multiplicar para saber pelo menos em um dia. 5 vezes 100 vai dar 500 litros por dia. Em um dia. Em 2 dias, 500 mais 500 vai para 1.000 litros, 2 dias. 3 dias, 500 mais 500 mais 500 vai para 1.500 litros em 3 dias. Mas você não vai fazer isso, né, para saber em 30 dias. Para isso é que vem o quê? Para isso que existe a operação de multiplicação. Se você está somando quantidades iguais, 500 num dia, mais 500 para 2 dias, mais 500 para 3 dias, o que é mais rápido para ser feito? É logo uma multiplicação. 500 litros multiplicado por 30 dias. Ok? Sai muito mais rápido. Aqui essa continha não precisa nem os números que finalizam com zeros, no caso 500 finaliza com 2 zeros e o 30 com 1 zero, nós podemos multiplicar de forma mais rápida, mais prática. Pega o algarismo significativo do 500, que no caso é o 5, e multiplica pelo algarismo significativo do 30, que é o 3. 5 multiplicado por 3 vai dar 15, né? E acrescenta o total de zeros na resposta. 2 zeros do 500 com mais 1 zero do 30 são 3 zeros. 1, 2, 3, pontinho. Nós temos aí 15.000 litros consumidos em 30 dias, certo? Aí você dá a resposta. O que vai mudar na sua resolução, eu só dei um exemplo, não sei quantas pessoas tem na sua família. Você vai mudar apenas a quantidade aqui do número de pessoas. Tudo bem? Vamos para a letra C. Vou fazer a leitura, que é o tempo que vocês dão uma olhada aqui. Complete a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Então, eu vou apagar. Letra C. Você tem uma tabela com o número de pessoas e ao lado o consumo mínimo. Consumo mínimo. Temos uma tabela, que nós já vimos o que é uma tabela, linhas e colunas, linha na horizontal, coluna na vertical. Número de pessoas, começamos com uma pessoa, o consumo mínimo de água já tem aí
que são 100 litros, que nós já vimos também na atividade da página anterior. Aí nós temos 2 pessoas, 5 pessoas, 10, 20, 50 pessoas. Temos que ver o consumo para completar a tabela para 2 pessoas, 5 pessoas, 10, 20 e 50. Bom, sempre a sua referência está aqui. Para uma pessoa nós temos 100 litros, né, de água, consumo mínimo. E para 2 pessoas, você pode ir somando 100 para uma pessoa, mais outra pessoa, mais 100. Mas você não vai fazer isso. Eu acho mais prático e mais rápido. Aliás, você pode fazer isso. Ir somando 100, mais 100, mais 100. Mas também nós já vimos que tem a operação de multiplicação que resolve muito mais rápido. Mais de uma pessoa, basta pegar o consumo, que sempre vai ser o mesmo para 1, 2, 3, 4, quantas forem, e multiplicar pelo número de pessoas, vezes 2. 5 pessoas, o consumo multiplicar por 5. Ou, ao contrário, 2 vezes 100, 5 vezes 100, que a gente já viu que dá o mesmo resultado, né? 10 pessoas, o consumo, 100 vezes 10 pessoas. O consumo, aqui para saber para 20 pessoas, multiplica por 20. E para saber o consumo de 50 pessoas, você pode pegar o consumo e multiplicar por 50 pessoas, para 50 pessoas, certo? Então, vamos lá. 100 vezes 2 vai dar 200. Algarismo significativo, multiplica pelo algarismo significativo. Põe a resposta aqui, dá 2. E acrescenta a quantidade de zeros na resposta. O 100 tem 2 zeros, o 2 não tem nenhum zero, então só vão 2 zeros. 100 vezes 5 vai dar 500. 100 vezes 10 vai dar 1000. 100 vezes 20 vai dar 2000. E 100 vezes 50 dará 5.000. Ok? Fizemos a conta, demos o resultado, preenchemos o consumo mínimo para cada quantidade de pessoas. Tá ok? Então, vamos lá. Quarta questão desta página, página 7, que nós já estamos. Temos o seguinte: em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Há caixas pequenas que armazenam 100 litros e outras bem grandes que comportam milhares de litros. Letra A. A família de Lúcia tem 5 pessoas e a caixa d'água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Veja bem, na família de Lúcia, você tem que se preocupar que são 5 pessoas e a quantidade de água que tem na caixa d'água da casa dela. Você tem que saber que tem aqui a quantidade, 1.500 litros, né? Veja bem, nós já sabemos que uma pessoa consome diariamente 100 litros de água, certo? 100 litros. Vamos verificar então, primeiramente, quantos litros de água serão consumidos por essas 5 pessoas que tem na casa, na família de Lúcia. Temos que saber, né, a quantidade de água consumida pelas 5 pessoas da família de Lúcia. Vou apagar. Quarta questão, letra A. Então, vamos lá. Eu vou pegar o número de pessoas, 5 pessoas, e multiplicar pelo consumo mínimo, né? Para cada pessoa. São 100 litros diariamente. Multiplicando 5 vezes 100, que dá para fazer a continha sem ter que armar. Neste caso, número termina com zeros, né? 5 multiplicado por 1 dá 5. E acrescenta esses 2 zeros aqui. 500 litros, né?
são consumidos por 5 pessoas. Lembre-se, esses 500 litros são consumidos pelas 5 pessoas em um dia, né? Por dia. Por dia. A caixa d'água da família dela tem 1.500 litros. Bom, nós temos aí duas maneiras de verificar para quantos dias darão esses 1.500 litros que tem na caixa d'água, né? Lembrando que as 5 pessoas não consomem diariamente 500 litros, né? Você pode ver quantas vezes você precisa do 500 para poder formar 1.500 litros, que é o tanto de água que tem na caixa d'água disponível para essas pessoas dessa família. Então, 500 mais 500 litros, até aí nós temos 500 mais 500, 1.000, né? Se eu colocar mais 500 ml, eu chego exatamente no tanto de água da caixa d'água dessa família, 1.500 litros. Então, isso aqui para um dia, nós podemos dizer, porque isso é por dia, para um dia. Isso aqui, outro dia. E também essa quantidade dá para outro dia. E aí nós totalizamos o consumo de água, são 1.500 litros, a quantidade da caixa d'água. Se nós podemos somar os litros diários, nós podemos somar também os dias, a quantidade de dias. São 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Vai dar para 3 dias, certo? Só que às vezes, imagina se a caixa d'água dela tem uma quantidade muito grande, é enorme e cabe uma quantidade muito grande. Se nós fôssemos fazer desse jeito, ia demorar um pouquinho, mas também dá certo. Eu gosto muito e aconselho a fazer o seguinte: nós podemos pegar o total da quantidade da caixa d'água da família e podemos fazer uma distribuição. Repartir, dividir pelo consumo diário, que é o mesmo, 500 litros por dia, né? Nós podemos ir diretamente também para essa ideia aqui, esta operação, né? 1.500 eu vou logo distribuir, porque é o consumo já fechado da caixa d'água dela. Vou distribuir por 500 litros, que é a quantidade que as 5 pessoas dessa família consomem. Então, eu acho esse número de dias também desta outra forma. Na divisão, eu já expliquei em sala de aula, nós podemos eliminar zeros na mesma quantidade dos dois números. Por exemplo, o 500 tem 2 zeros, o 1.500 também tem 2 zeros. Eu posso eliminar um zero de cada lado, se tiver disponível. Um zero do 500 tem disponível um zero do 1.500. Cancelei. Mais outro zero também que tem disponível no 500, cancelei com mais um zero, sempre na mesma quantidade. E aí, eu só pude cancelar 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro. Aí ficou o número 15 para dividir por 5. Vamos lá. 1 você já sabe que não dá para começar a dividir por 5. Então, você tem que marcar 1 e o 5, formando o número 15. Na tabuada do 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, e assim vai, até onde você precisar. 15, procura aqui, né? Na coluna dos resultados, resultado 15, igualzinho ao daqui, marca o 15 e a conta em que ele se encontra. E aí você só preenche aqui. O 5 multiplica por que número que dá exatamente o 15? É o 3. Então, põe o 3 desse lado e confirma a conta. 5 vezes 3, 15. Aquele resultado, põe debaixo do outro 15 para poder subtrair. Resultado, 3 dias. Ou de um jeito ou do outro. Ainda teria também através da multiplicação, pegando 500, multiplicando por um dia, dá 500. Multiplicando por 2 dias, vai para 1.000. Multiplicando por 3 dias, chega em 1.500, exatamente a quantidade de litros de água que a caixa da família dela possui. Então, esse consumo vai dar para 3 dias. Resposta final, 3
dias. Ok? Paramos por aqui a nossa correção. Em breve vocês terão as próximas páginas que eu deixei no primeiro vídeo, das páginas 4 a 11 para serem feitas. Nós corrigimos da 4 a 7. Próximo vídeo irá da página 8 à página 11. Ok, galera? Beijo a todos.